Junte-se a nós nessa jornada épica pelo momento em que o orgulho naval da Alemanha nazista encontrou seu fim prematuro nas águas escuras de um fiorde norueguês. Eram as primeiras horas de 9 de abril de 1940 e o fiorde de Oslofjord estava envolto numa névoa densa e silenciosa. Do convés do cruzador pesado Blücher, oficiais alemães olhavam para a escuridão à frente com a confiança de quem sabe que carrega o poder de uma nação inteira nas amouradas de aço. A Operação Weserübung estava em curso. A invasão da Noruega havia começado. E nada, absolutamente nada, parecia capaz de deter o avanço alemão. Mas antes do sol nascer sobre aquelas montanhas cobertas de neve, um canhão de mais de 100 anos abriria fogo. E o orgulho da Kriegsmarine afundaria no fundo do fiord. Não era uma batalha entre potências iguais. Era uma armadilha que ninguém havia previsto. Para entender o que aconteceu naquele 9 de abril, é preciso recuar alguns meses. O ano de 1939 havia terminado com a Europa em estado de choque. A Polônia havia sido varrida do mapa em menos de 5 semanas, esmagada entre as tropas alemãs a oeste, soviéticas a leste. Mas depois disso, algo estranho aconteceu. A guerra parou. Na fronteira entre a França e a Alemanha, soldados dos dois lados se olhavam de suas trincheiras sem que nenhum disparo fosse trocado. Os jornalistas chamavam de Sitzkrieg, a guerra assentada, a guerra de mentira. A Grã-Bretanha havia enviado tropas para o continente, mas o fronte permanecia imóvel. Parecia que Hitler havia ficado satisfeito com a Polônia. Parecia que o pior havia passado. Era exatamente o que ele queria que todos pensassem. Enquanto a Europa respirava aliviada, o Estado-Maior alemão desenvolvia em segredo absoluto um dos planos militares mais audaciosos da história moderna. Um plano que exigia coordenação perfeita entre a Marinha, a Luftwaffe e o Exército. Um plano que atacaria 6 países simultaneamente, a milhares de quilômetros de distância, todos no mesmo dia, todos na mesma madrugada. O alvo, a Escandinávia. A lógica estratégica alemã era ao mesmo tempo simples e brutal. A guerra moderna não era travada apenas com soldados e canhões. Era travada com aço, carvão e minério de ferro. E a Suécia possuía as maiores reservas de minério de ferro de alta qualidade da Europa. Sem aquele minério, a indústria de guerra alemã, suas fábricas de tanques, seus estaleiros de submarinos, sua produção de artilharia, começaria a desacelerar. O problema era que boa parte desse minério viajava pelo porto norueguês de Narvik, no extremo norte do país, e depois descia pela costa norueguesa até os portos alemães. E a costa norueguesa era tecnicamente território neutro. A Grã-Bretanha já havia considerado minerar aquelas águas para cortar esse suprimento. Se os britânicos chegassem primeiro e ocupassem a Noruega, a Alemanha perderia acesso ao minério, com ele, talvez a própria guerra. Hitler não podia permitir isso. A Operação Weserübung, Exercício Weser, foi concebida ao longo do inverno de 1939 e 1940 por um grupo restrito de oficiais de confiança. O plano era duplamente ousado. Além da Noruega, a Dinamarca também seria ocupada, garantindo uma ponte terrestre e aérea para o norte. Tudo aconteceria na mesma madrugada. Tudo teria de funcionar com precisão de relógio. Um único atraso, uma única falha, e o plano inteiro poderia desmoronar. O general Nikolaus von Falkenhorst foi nomeado comandante da operação. Em poucos dias, ele recebeu seus objetivos, suas forças e uma data, 9 de abril de 1940. Ele tinha menos de um mês para planejar a invasão de um país inteiro com costa acidentada, fiordes profundos e terreno montanhoso. A pressão era absoluta. A janela era estreita. E o risco era enorme. O que a Alemanha colocou em movimento naquele 9 de abril era impressionante mesmo para os padrões da Segunda Guerra Mundial. Para a invasão da Noruega e da Dinamarca, o Terceiro Reich mobilizou aproximadamente 100.000 soldados na fase inicial, apoiados por toda a força disponível da Kriegsmarine, a Marinha Alemã, e por centenas de aeronaves da Luftwaffe. A frota naval designada para a operação incluía os 2 maiores navios de guerra alemães operacionais na época, o Scharnhorst e o Gneisenau, além de cruzadores pesados, cruzadores leves, destroyers e centenas de navios de transporte. Para uma marinha que ainda estava em expansão, era uma aposta de tudo ou nada. O cruzador pesado Blücher era a joia da operação de Oslo. Moderno, potente, com armamento de primeira linha,
Ele transportava, além de sua tripulação de mais de 800 homens, centenas de tropas de desembarque, oficiais da administração nazista prontos para assumir o controle da capital norueguesa e equipamentos essenciais para estabelecer o governo de ocupação. Na cabeça dos planejadores alemães, o Blücher entraria no Oslofjord, desembarcaria as tropas em Oslo, e a capital cairia antes do amanhecer. Do lado norueguês, a situação era radicalmente diferente. O país havia apostado na neutralidade como escudo. Suas forças armadas eram pequenas, mal equipadas e parcialmente desmobilizadas. A defesa costeira estava distribuída por uma linha enorme e difícil de cobrir. Em muitos pontos, as guarnições eram formadas por soldados convocados às pressas, alguns sem treinamento completo, com equipamentos que remontavam à Primeira Guerra Mundial. Mas havia um ponto diferente. Havia um lugar onde a Noruega havia investido, décadas atrás, numa defesa sólida e bem posicionada. E era exatamente esse ponto que o Blücher precisava cruzar. A fortaleza de Oscarsborga. A inteligência alemã havia falhado. Não de forma catastrófica, não de forma óbvia, mas de forma fatal. Os planejadores da Operação Weserübung sabiam da existência da fortaleza de Oscarsborga. Ela estava nos mapas. Era conhecida. O que eles não levaram a sério era sua capacidade operacional. A fortaleza era velha. Seus canhões principais eram modelos do século XIX, fabricados pela empresa Krupp, com projéteis pesados que precisavam ser carregados manualmente. Era impossível, na análise alemã, que aquelas armas fossem uma ameaça real para um cruzador moderno navegando em alta velocidade. Essa análise estava errada. O comandante da fortaleza, o coronel Birger Eriksen, era um homem de 65 anos que havia dedicado décadas ao serviço militar norueguês. Naquela madrugada, quando os navios alemães foram avistados se aproximando sem qualquer identificação, Eriksen enfrentou uma das decisões mais difíceis que qualquer comandante militar pode enfrentar. Abrir fogo contra um alvo não identificado e possivelmente amigo, ou esperar e arriscar ser destruído antes de reagir. Eriksen não hesitou. Havia outro fator que os alemães não haviam calculado: os torpedos. A fortaleza possuía também um conjunto de torpedeiros submersos, instalados décadas antes, que jamais haviam sido disparados em combate real. Aquela noite seria a primeira vez. O excesso de confiança alemão, a certeza de que nenhuma resistência séria seria encontrada, havia cegado os planejadores para o que era visível nos próprios mapas. Não era arrogância estratégica, era arrogância civilizacional. A ideia de que um país pequeno, neutro, com armamentos antigos, poderia infligir um golpe real numa esquadra moderna da Kriegsmarine simplesmente não havia sido considerada como possibilidade real. Esse foi o erro que mudou tudo. Era um pouco mais de 4 da manhã quando a silhueta escura do Blücher surgiu no estreitamento do Oslofjord. O navio avançava com suas luzes apagadas, lento o suficiente para não criar borrifos visíveis na névoa, cortando as águas negras como uma sombra de 200 metros de comprimento. Atrás dele seguiam outros navios da esquadra, igualmente silenciosos, igualmente confiantes. Na fortaleza de Oscarsborga, os vigias avistaram as sombras se aproximando. Sinais de identificação foram enviados. Nenhuma resposta chegou. Os canhões foram posicionados. Os homens assumiram seus postos. Então o céu explodiu em fogo antes mesmo do amanhecer. O coronel Eriksen deu a ordem. Os 2 canhões principais da fortaleza, batizados de Moisés e Arão, como personagens bíblicos, numa ironia que a história nunca esqueceria, dispararam quase simultaneamente. Os projéteis de 28 centímetros, pesados, lentos para os padrões modernos, mas letais, atravessaram a névoa a curta distância e atingiram o Blücher em cheio. O primeiro projétil atingiu o hangar de aviação na popa do navio, destruindo os hidraviões armazenados e desencadeando um incêndio imediato. O segundo acertou a central de controle de tiro, eliminando boa parte dos sistemas que permitiriam ao Blücher responder ao ataque com eficiência. O cruzador estava ferido, mas ainda navegava, ainda respirava. Foi quando os torpedos foram disparados. O impacto dos torpedos foi decisivo. 2 projéteis submarinos atingiram o casco do Blücher em rápida sucessão, e o que se seguiu foi uma sucessão de explosões secundárias que transformaram o cruzador num inferno flutuante. Os tanques de combustível explodiram. As munições do convés explodiram.
O fogo se alastrou por todo o navio numa velocidade aterrorizante. Em menos de uma hora, o orgulho da Kriegsmarine começou a se inclinar. Tripulantes saltavam para as águas geladas do fiord. Soldados que deveriam estar desembarcando em Oslo estavam agora lutando para sobreviver numa temperatura que matava em minutos. O Blücher afundou completamente às 7 da manhã, levando com ele mais de 800 homens. Era a maior perda naval alemã até aquele momento da guerra. Mas o desastre do Blücher teve uma consequência que ultrapassou as baixas humanas. Ele atrasou a tomada de Oslo por horas críticas. O rei Haakon VII e o governo norueguês usaram esse tempo para escapar da capital. O ouro do Banco Nacional da Noruega, dezenas de toneladas, foi carregado em caminhões para o interior do país antes que os alemães chegassem. A resistência norueguesa teve tempo de se organizar. Um canhão do século XIX havia mudado o rumo de uma invasão moderna. Enquanto isso, o resto da operação se desenrolava com a velocidade brutal que caracterizava o estilo alemão de guerra. Na Dinamarca, a situação foi diametralmente oposta. O país foi invadido simultaneamente e a resistência durou apenas horas. O exército dinamarquês, sem profundidade estratégica e diante da esmagadora superioridade alemã, foi neutralizado antes que qualquer defesa coordenada pudesse ser organizada. O governo dinamarquês capitulou na manhã do mesmo dia. A Blitzkrieg havia funcionado em terra. No mar, havia encontrado um obstáculo inesperado. Pelo ar, a situação era igualmente impressionante. A Luftwaffe tinha desencadeado, naquela mesma madrugada, o primeiro uso massivo de paraquedistas da história da guerra moderna. Forças aerotransportadas alemãs saltaram sobre aeroportos noruegueses, tomando as pistas antes que qualquer defesa fosse organizada. Era uma nova forma de guerra, tridimensional, simultânea, que atacava por cima, por baixo e pelo flanco ao mesmo tempo. O choque psicológico era devastador. Homens caindo do céu, navios surgindo da névoa, blindados cruzando fronteiras ao amanhecer. A Noruega estava sendo atacada de todos os ângulos ao mesmo tempo. Mas a Alemanha havia cometido mais de um erro. O Blücher era o mais dramático, mas não era o único. Em Narvik, no extremo norte do país, o porto pelo qual fluía o precioso minério de ferro sueco, 10 destroyers alemães haviam conseguido penetrar no fiord e afundar os navios noruegueses de guarda. A cidade foi tomada, mas os destroyers ficaram presos. Os britânicos chegaram rápido demais. Em 10 de abril, apenas um dia após a invasão, destroyers da Royal Navy atacaram o fiord de Narvik. A batalha foi brutal e inconclusiva, mas em 13 de abril, o navio de guerra HMS Varspit liderou um segundo ataque em força, e desta vez o resultado foi diferente. Todos os 10 destroyers alemães em Narvik foram destruídos ou encalhados. A Alemanha havia perdido de sua força de destroyers operacional em 2 dias. Era uma sangria que os planejadores de Berlim não haviam previsto. Na terra, a campanha norueguesa arrastou-se de forma diferente do esperado. As tropas alemãs que avançavam para o interior encontravam montanhas cobertas de neve, temperaturas brutais, uma resistência que recusava se render. Os soldados noruegueses recuavam ordenadamente, destruindo pontes, bloqueando estradas, forçando os alemães a lutar por cada quilômetro em condições nas quais o equipamento e o treinamento das tropas de montanha faziam pouca diferença contra o frio implacável. Não era estratégia, era desespero. E o desespero, às vezes, é mais eficaz que qualquer estratégia. Em maio de 1940, forças aliadas, britânicas, francesas e polonesas, desembarcaram no norte da Noruega e conseguiram o que parecia impossível. Retomaram Narvik dos alemães. Era a primeira derrota terrestre significativa do Terceiro Reich na guerra. A cidade que havia sido o objetivo central de toda a operação estava de volta nas mãos dos aliados. Por um breve momento, pareceu que a Noruega poderia ser salva. Então tudo mudou. Em 10 de maio de 1940, enquanto a batalha pela Noruega ainda estava em curso, Hitler desencadeou a invasão da França, da Bélgica e da Holanda. Em dias, os exércitos aliados estavam em colapso no continente. Dunkerque aconteceu. A França estava caindo. Manter tropas na Noruega enquanto a Europa Ocidental desmoronava era impossível. Os britânicos e os franceses retiraram suas forças de Narvik em junho. A Noruega ficou sozinha.
O rei Haakon VII e o governo legítimo embarcaram para o exílio em Londres. O país foi entregue a um regime de ocupação nazista que duraria 5 anos, marcado pela resistência silenciosa de um povo que nunca aceitou a derrota como definitiva. O custo humano foi imenso. Milhares de soldados noruegueses mortos ou capturados. Centenas de marinheiros alemães afogados nas águas geladas do Oslofjord. Tripulações britânicas perdidas nos fiordes e nos mares árticos. Famílias norueguesas separadas, campos de prisioneiros, execuções de resistentes, décadas de trauma coletivo. E tudo isso havia começado por causa de minério de ferro. A frieza da lógica estratégica alemã escondia uma brutalidade que os números não conseguem capturar completamente. Para cada tonelada de aço que as fábricas alemãs precisavam, havia um rosto humano, uma família, uma comunidade destruída. A guerra econômica raramente aparece nos livros de história com a mesma força que as batalhas campais, mas ela cobra seu preço com a mesma impiedade. A Operação Weserübung foi um sucesso estratégico alemão. A Noruega foi ocupada. O minério de ferro continuou fluindo para as fábricas do Reich. As bases navais norueguesas se tornaram plataformas de lançamento para os submarinos alemães que infestaram o Atlântico Norte e quase cortaram as linhas de suprimento britânicas. O controle da costa norueguesa deu à Alemanha uma vantagem oceânica que durou anos. Mas a operação também revelou algo que os estrategistas nazistas prefeririam ignorar. O Reich não era invencível. Um cruzador moderno havia sido afundado por um canhão do século XIX. Um homem de 65 anos numa fortaleza velha havia tomado uma decisão em segundos que custou à Alemanha seu navio mais poderoso e adiou a queda de Oslo por horas decisivas. A superioridade tecnológica alemã havia encontrado seu limite nas mãos de soldados que simplesmente se recusaram a recuar. A queda política também foi imediata. Na Grã-Bretanha, o fracasso inicial na Noruega, a incapacidade de impedir a invasão, a confusão das operações aliadas no país, gerou uma crise parlamentar que derrubou o primeiro-ministro Neville Chamberlain. Em seu lugar, no momento em que a Europa precisava de alguém diferente, alguém que entendesse que não havia acordo possível com Hitler, assumiu Winston Churchill. A história raramente apresenta seus pontos de inflexão de forma óbvia. O afundamento do Blucher num fiord norueguês parece, à distância, um episódio menor numa guerra de escala continental. Mas foi naquele instante, quando os canhões de Oscarsburg dispararam e os torpedos rasgaram o casco do cruzador alemão, que uma cadeia de eventos começou a se desenrolar. Um rei que não capitulou, um governo que não rendeu, um povo que resistiu, e a ascensão de um líder que transformaria a guerra. O Blucher afundou às 7 da manhã de 9 de abril de 1940, e a Europa inteira começaria a desmoronar logo depois.